Bom, então só agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Léo e Ana, por essa sexta-feira aí, né? Depois de um feriado, segunda, terça aí também, né? E vocês estão assistindo as palestras esses dias, à noite? Estão boas? Ontem, da professora Kátia? de marketing. Ah, tá. E acho que só, porque eu fiquei sabendo na quarta noite, né? Eu fui ver o e-mail. Tá, tá. Aí eu ontem, hoje. Tá, o de hoje, se vocês quiserem participar, não precisa fazer inscrição, nada. Só registra a presença de vocês, que depois o professor Milton emite um certificado e tem validade para postar na atividade complementar de vocês. Tudo bem? Então, tá bom. Mas o que eu queria deixar claro para vocês hoje, deixar registrado aqui, já que nós abrimos aí, né, a gravação também, para todo mundo ficar sabendo, que eu deixei reservado este horário das 19 até as 19h30 para o aluno questionar quanto a PU, que eu acho que é importante e necessário, tá? Então, se tiver qualquer dúvida, como foi feita, elaborada essas questões, em cima de questões que nós trabalhamos das 3 primeiras unidades, eu tinha uma série de não sei quantas questões no total, e cada aluno resolveu 14 questões, valendo meio ponto cada um, que dava um total de 7 de pontuação. Mais os 3 pontos das atividades, que cada uma das atividades valia um ponto, na atividade 1, a 2 e a 3, né? Somando os 3 com 7, que daria o total dos 10. Acho que a maioria foi bem das notas. O que que houve, que acho que você até me ajudou, né, Léo, alertando, que teve 3 questões que tiveram problema, que é muito estranho, porque, para mim, uma delas realmente não apareceu, aquele gráfico grande, que eu fiz N perguntas, acho que 11 ou 12 perguntas, aquele gráfico realmente não estava aparecendo para mim também. Só que o que que eu fiz, né? Eu peguei cópia do pessoal da Lapa, e da Lapa apareceu, bonitinho. Talvez na hora de levar a cópia, como era uma figura, ele não foi junto com o texto. Isso é É, possível. Mas as outras duas que você me passou, Léo, todas elas para mim aparecia que tinha aqui. Mas você mesmo mostrou para mim que não tinha, entendeu? Então, pronto. Aí o que que eu fiz? A partir do momento que as duas primeiras, você lembra? Que eu acho que eu acertei mais ou menos meio-dia, coisa assim, tá? E a outra, a última, se você me passou, já era 7, 8 horas da noite, coisa assim, se eu não me engano. era. Ok? E o que que acontece, né? Quando eu clico em cada um dos alunos, lá ele vai dizer que horário o aluno começou a fazer, se ele tentou mais de uma vez, se ele gastou 30 minutos, gastou 40, gastou uma hora e meia, o tempo que ele gastou tem tudo lá. O que que eu fiz? O aluno que tentou entrar para fazer essa prova e foi considerado, porque se você fez 2 tentativas, a nota maior é que você considera, concorda? Então é na nota maior que eu fui buscar. Se esse aluno, onde ele ficou com a nota maior, a tentativa dele foi antes do horário de eu acertar, e para ele caiu essas 2 questões que eu acertei, acho que se eu não me engano, no próximo meio-dia, até coloquei lá no e-mail o horário, agora não me lembro direitinho, mas eu coloquei no horário lá. Eu considerei como certa dele, tá? A não ser que o aluno, coincidentemente, mesmo sem o gráfico, acertou a questão. Acertou, acertou, pronto. Se ele errou e ele fez antes desse horário, eu considerei. E também, mas foram poucos alunos, se eu não me engano, foram 2 alunos que fizeram antes desse horário que caiu essas 2 questões. Eu considerei, mudei lá, fui lá no sistema e alterei a nota dele também. E teve, acho que só uma aluna que fez também depois das 20 horas, daquela última questão que você me passou também, que faltava. Acho que era um quadro, lembra que a gente tinha que fazer um comparativo de um lado e do outro também? Então, esse daí que faltou também, tá bom? Então, o resto tá tudo certo. Mas, olha lá, a Andreoli chegou aqui, a Joyce também, ok? Sejam bem-vindos, Joyce e Andreoli. Eu estou falando sobre avaliação. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade para contextualizar que hoje é dia e horário, tudo bem? Ok, professor, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Olha aí. Tudo bem, Andreoli? Tudo sim. Então, tá bom. Obrigado aí por ajudar aí, passar mensagem para todo mundo aí, você e o Leonardo e a Yasmin, não, como que ela chama? A Joyce não é a Joyce, né? Como chama a outra representante mesmo? É Yasmin, Yasmin mesmo. é a Yasmin, não é a Joyce. As duas têm Y, eu confundi aqui. A Yasmin tá meio sumida, não tá? Tá, ela tá meio sumidinha. Eu não vejo ela na aula, eu mando mensagem, ela não responde, então não sei se ela tá com algum problema, né? Mas tá bom. Sem problema, sem problema. Vamos lá.
Bom, são 9h16, mas estou aí para qualquer dúvida de vocês, estou aqui à disposição, ok? Eu convidei também o pessoal da Lapa, tá? Tanto o Leonardo quanto o Andreoli aí, que eu tenho mais contato, para vocês ficarem cientes, que como essa palestra pode interessar para eles também, então eu convidei tanto o pessoal de logística quanto de ADM, e aí eu disse para eles que não precisava fazer inscrição, porque a inscrição é pelo Simpla. E não sei se vocês sabem que hoje é dia do professor e muita gente resolveu fazer live pelo dia dos professores em escolas. Então, segundo o Milton, o Simpla está super carregado desde ontem à noite. Eles não tinham nem. Se você se inscrever lá, eles vão mandar você aguardar. E o Milton disse que já fazia um dia que ele tinha pedido lá e estava aguardando. E aí, para não correr o risco, então ele falou: faça no que você já está acostumado a fazer, grava tudo direitinho, pede para o aluno só fazer como chama? A presença dele. Que aí eu vou emitir um certificado para ele lá também. Tudo bem? Professor, boa noite. Parabéns pelo dia. Obrigado, Aí gente. a presença a gente coloca na matéria do senhor mesmo, né? Isso, A gente exatamente. Por vai quê? falar. Eu vou deixar gravado, Joyce, e vou mandar para o professor Milton, onde tem a presença, e aí ele vai computar, fazer o certificado para vocês lá, ok? Ontem eu tentei assistir mesmo uma palestra no Simpla, que ia começar às 9h, deu 9h40 e eu não conseguia ingressar em nenhuma, para E eu qual poder que era, conseguir. Joyce? Ah, professora, Não era lembro. alguma. O que é BI? Tá, tá, Tentei ver ela para poder pegar as horas e tentei entrar em outras também, mas algumas já tinham esgotados. tá. E nessa que eu consegui o ingresso, não consegui entrar de jeito nenhum. Estava com Virei até um problema fim. desde ontem e disseram que hoje estaria um pouco pior ainda. Então, por isso Eu que nós virei até um optamos fim. por aqui, Joyce. Então, se você registrou a presença na nossa disciplina aí, todo mundo já sabe, acho que vocês quatro já registraram, não é isso? Vou registrar agora. Isso, não esquece de registrar, porque aí vocês poderão assistir sem muita burocracia, não precisa se inscrever. Depois eu mando para o professor Milton, e aí ele. Porque aqui eu consigo, inclusive, visualizar a lista de presença. Cadê onde que eu tenho? Já estou gravando, tá? Acho que a Joyce e o Andreoli chegou depois, mas eu já estou gravando, tá? Ativar, aplicar. Bom, tem algum lugar aqui que eu sei que tem lista de presença, né? Não sei se é aqui. Não, não é aqui. Não. Bom, enfim, depois a gente vê Na aqui. unidade 4. Hã? É na Eu unidade marquei, 4. eu marquei a Eu sei que presença. nós estamos na unidade 4, mas onde eu extraio daqui a lista de presença? Tá, gerenciar. Ah, baixar a lista de presença, tá vendo? Eu tenho como baixar, tá vendo aqui, ó, participantes. Aí eu baixo a lista de presença no final, tá? Então, Joyce, não deixa de ficar até o final que a gente baixa. Aliás, não precisa ser nem no final. A única coisa que eu baixar nessa lista de presença, o que que vai aparecer para mim? Se a Joyce entrou às 19h10, um exemplo, tá? E se você sair daqui 20 minutos, Joyce, ele vai indicar que você saiu às 19h30, entendeu? Então é assim, tá? Mas é legal, já sei onde que é aqui, eu baixo a presença e aí eu mando para o professor Milton e ele emite o certificado. Legal? Mas pode assistir, Joyce. Será um prazer ter você aqui, ok? Eu assisti uma ontem de manhã também, Ah, tá. mas como que funciona para depois usar essas horas? Eu assisti eram umas 9h da manhã. Legal. Se você fez inscrição antes, não fez, Joyce? Sim, fiz a inscrição e entrei pelo Simpla mesmo. Isso. Então, se você fez a inscrição, e uma das coisas que ele pede é o RA do aluno, o nome completo, não é isso? Então, Isso. com certeza, ele vai fazer o certificado para você. Agora, o que que acontece, Joyce? Vocês não têm uma disciplina que chama atividade complementar para vocês também? Tem, Aham, né? sim. Naquela atividade tem as orientações que você deve postar o certificado e são várias atividades que você pode, cada uma delas tem um peso, né? Uma vale 5 pontos, outra vale 10. Se você fizer um curso lá fora, vale tanto, não sei o quê. Se você fizer uma resenha de um livro indicado pelo professor, vale mais não sei o quanto. E eu indiquei para o professor Milton
principalmente para quem é da área de logística e quem faz também gestão da produção, que é o caso de vocês. Eu indiquei pelo menos 2 livros, tá? Não sei se ele disponibilizou para vocês, mas pelo menos para o pessoal da Lapa, eles me confirmaram, e tem aluno que já fez a resenha, ok, mandou para mim, acho que eu que tenho que avaliar, e mandar para o professor Milton, e ele que aprova lá depois no AVA lá para vocês, tudo bem? Entendi. Não, eu ainda não sei quais são os livros que o senhor indicou. Ninguém deu, não tem um edital que foi anexado de vocês? Bom, eu não desconheço, professor. Tenho que dar uma olhada, então, lá no... Isso, geralmente está no próprio espaço, Joyce, da atividade complementar, entendeu? Tá, ok. Uhum. Dá uma Tá olhadinha lá certo. que talvez tenha a indicação de livro. Se não tiver também, fala com o professor Milton, que ele tem essa indicação, e eu até tenho também, mas antes que eu passe para vocês, eu acho que ele tem mais uma parte burocrática, que ele coloca no formulário próprio, para vocês colocarem o RA, e depois fazer a resenha com... Parece que é uma página de 20 desculpa, uma página com 20 linhas, e depois vem para mim avaliar e ver se aprova ou não, para ver se não é da internet também, né, que às vezes o aluno vai lá buscar na internet, que tem resenha de todos os livros na internet também, né? E aí, se a gente validar, ele considera depois, ele aprova lá no AVA para vocês, ok? Tá certo. Obrigada, professor. Nada, Joyce. Ainda falta 7 minutinhos, a gente aguarda aí, porque se aparecer alguém que não é da turma de vocês, eles vão aparecer depois das 19h30. Ainda faltam 7 minutinhos, né? Mas eu estou gravando aqui, vou deixar postado aqui esse meia hora que nós estamos aqui disponível para tirar toda e qualquer dúvida da, da avaliação P1, né, que é a vista ou revisão. E depois eu deixo gravado também a palestra e fica lá disponível para vocês também. Mesmo para quem não estiver presente aqui, que o Milton não vai dar hora complementar, mas se alguém depois quiser lá ouvir sobre a logística 4.0 lá, que não deixa de ser um braço da nossa produção também, né? Que a gente sempre fala que logística e produção andam de mãos dadas lá, né? Eu trabalho com logística também e com produção também. Então as duas andam muito juntas também, ok? Uma observação para vocês também. Vocês viram que eu já postei a unidade 4 também, o conteúdo dela que nós iremos trabalhar sexta próxima, que é hoje é 15, dia 22. E ela termina, só vai ter um dia, porque hoje, né, como essa semana é semana de palestras na quarta, quinta e sexta, que seria a semana da unidade 4, então, na verdade, ela fica só no dia 22, porque dia 29 já é a unidade 5. E tem também uma atividade. Só que a atividade eu coloquei para vocês postarem depois do dia 22, mas se alguém já deu uma olhadinha, teve tempo de uma olhadinha no conteúdo que está lá, e que tem alguns exercícios aplicativos que a gente vai ajudar lá, vai esclarecer todos eles também,
quiser já ir tentando adiantar alguma coisa lá da, da, da atividade que vocês têm que postar até o dia 29, fique à vontade também lá, tá bom? Ok? Isso, professor, eu ia falar com o senhor sobre isso, eu dei uma olhada hoje. Aí na próxima aula que o senhor vai começar a explicar, né? Porque eu vi uns Sim, cálculos lá para fazer, sim. aí tem algumas só que dá para a gente pegar no texto do PDF, mas eu vi que tem uns cálculos lá, e aí o senhor vai ensinar na próxima aula, né? Com certeza. A próxima aula vai ser um pouco mais pesada, Joyce, porque é uma única aula para terminar toda a unidade, entendeu? E você viu que tem bastante cálculo, que eu deixei até em vermelho lá, né? Mas uma vez que o aluno entendeu aqueles cálculos, aí ele faz. Mas é o que você falou, Joyce, já dá para ir adiantando alguma coisa, principalmente a parte conceitual, que acho que eu perguntei também, que você já consegue resolver. Depois deixa os cálculos para quando a gente entender na sexta-feira, aí você tem mais uma semana ainda para resolver e postar também. Tudo bem? Tá, e aí a dissertativa, a gente pode usar o que está escrito no PDF ou o senhor quer que a gente fale te explique de uma outra maneira? Não, ô, Joyce, é o que o aluno entendeu. O que eu forço é o aluno dar uma lida, pelo menos, entendeu? Uhum. Cópia às vezes não é, não sei se é o ideal para o aluno, né? Porque às vezes ele mas fala com as próprias palavras é melhor do que. Mas eu leio tudo, Joyce. Eu perco um tempão fazendo essas correções e eu vejo que o aluno faz igualzinho o texto que está lá, né? Bom, pelo menos ele leu, entendeu? Por que que eu peço para fazer manuscrito? Exatamente porque pelo menos o aluno vai ler, entendeu? Mas você, como uma boa aluna, uma boa aprendiz, eu tenho certeza que você vai ler, vai entender e falar com as próprias palavras também, pronto. Tá bom, tá certo, professor. Legal. Andriele, seja bem-vinda também, Andriele. A Andriele está chegando aí agora também. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Estou aguardando a Andriele, palestra nesse link, né? Mesmo? isso, Ah, exatamente. tá bom. Você é dessa turma da Paulista, Andriele? Não, eu sou da Fix. Ah, da Fix. Olha lá, seja bem-vinda, Andriele. Obrigada. Esse link, manda para a galera. Você tem um grupo aí também, Andriele? Tem um grupo sim. Manda para o grupo. Manda para o grupo, só confirmando, você fala, estou nesse endereço, tá tudo certo. Tá bom. Ok? Ó, pessoal, Joyce, Andreoli, e Ana e Leonardo. A Andriela é lá da Lapa, mas que ela está super bem-vinda hoje na turma de vocês, ok? Ela vai assistir a palestra também com a gente. Bem-vinda. Olha lá, Andriela, é para você, Andriela. Obrigada. Quem sabe essa pós-pandemia a gente se encontra, Paulista com a Lapa, para se conhecer, né, Joyce e Andriela? Não é isso? É verdade, né? Seria Leonardo, legal. Andreoli, Ana, ok? Quem sabe, né? Então, será que parece que eu estou vendo um comentário entre os professores, não tem nada oficial ainda, mas que a gente não volta este ano, mas o ano que vem volta, em fevereiro, né? Acho que vocês todos ainda têm mais alguns semestres pela frente, né? Com exceção do quarto de logística que trabalha comigo, eles já estão no último semestre, eu acredito que eles não vão mais aparecer fisicamente. Mas vocês, como tem outro semestre, eu acredito que em fevereiro do ano que vem estaremos juntos lá na Lapa ou na Paulista, mas fisicamente todo mundo junto lá. Quem sabe a gente se encontra numa sexta-feira depois da aula para comer uma pizza também, né? Para se encontrar, para conhecer melhor. Por que não? Faz parte da vida isso também, né? Opa, o Lucas está chegando, seja bem-vindo, Lucas. O Lucas é da logística, né, Lucas? Mais um que é da Lapa também, o Lucas. Só se eu estiver enganado, mas acho que eu acho que ele é do curso de logística, quarto módulo, será? Não, não é do quarto, acho que era do segundo, né, Lucas? Eu estou achando estranho aqui, porque será o Leonardo? Só você está como externo, o resto está todo mundo como convidado. Por que você é externo, Leonardo? Você é dessa turma, inclusive. São coisas de sistema, deve ser, né? Carlos,
Seja bem-vindo, Carlos. Carlos Paim. Não, Paima. Faltou um A aqui só na abreviação, mas é Paima. Michele, seja bem-vindo, Michele. Vamos esperar aumentar um pouquinho a população, que bom. Esperar uns 5 minutinhos, a gente começa aí, aumentando a população. Já estamos em 8. Já é uma sala de aula, concorda? O professor Latrino, para a gente ganhar o certificado da palestra, tem que registrar presença em algum lugar? Tem, logo na entrada, nesse endereço, você tem como registrar a presença? Não, não sei onde fica, não. Deixa Ah, eu ver. não. Tá. Não, acho que você não tem o site dele. Fica tranquilo, que eu vou aqui, ó, Andriele, não sei se você tá, não, você não tá, não estou compartilhando. Aqui eu tenho, onde estão os participantes, eu tenho como baixar a lista de presença. E nessa Ah, lista de presença, independente de você marcou como presença lá ou não, ele vai dizer que vocês estão aqui, entendeu? então A tá. única coisa que quem marca presença aqui, nesta turma, é apenas quem está matriculado no pessoal da Paulista, e que tem aula comigo na sexta-feira. Então, vocês, como são lá da Lapa, não tem como vocês colocarem a presença de vocês. Só o Uhum, pessoal da Paulista, que são os 4 primeiros que apareceram, que é o Leonardo, a Ana, o Andreoli e a Joyce. Eles 4 têm, porque eles são dessa turma. uhum, Vocês, eu acredito que não tem como colocar presença, mas aqui eu tenho como registrar também, e depois eu passo para o professor Milton, ok? tá bom, Tudo bem? Fica tudo tranquilo. bem. Essa não precisa nem se inscrever. Acho que a Monique também, a Michelle, o Carlos, o Lucas também. Acho que ninguém é da Paulista, todo mundo é lá da Lapa, mas ela vai ficar registrada aqui na lista de presença, ok? No finalzinho eu gero ela aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Tá. Eu estou ouvindo um trovão aqui no meu bairro, não sei onde vocês estão, mas eu sou de Osasco aqui, que estão os trovões aqui. Acho que vai chover nesse meio tempo aí, enquanto nós estamos aqui falando. Que já choveu e já parou já. Já? Uhum. Mas é comum nessa época, nessa estação, né? Chover num bairro, não chover no outro, chover um pouquinho, parar. E para valer vai ser em dezembro e janeiro, geralmente, né? Opa, mais um, Hélio, é isso? Hélio, convidado também. Seja bem-vindo, Hélio. Já estamos em 10, já está melhorando. Opa. Esperar mais um minutinho e a gente começa, ok? Até mesmo por quê? Porque eu deixei aqui já tudo liberado. Se o aluno chegar depois, ele entra normalmente, ele assiste, e no final que eu vou registrar a presença, a gente sempre pede para o aluno ficar até o final, porque se eu registrar a presença no final, apesar que eu acho que aqui ele vai identificar o tempo que você ficou. Se você sair antes, ele vai avisar que você saiu antes, a única coisa. E por Milton, eu não sei como que ele vai considerar a presença de vocês, mas eu acredito que quem assistir geralmente 80% do horário, ele dá o certificado também. Geralmente é assim, né? Vamos ver se será assim também. Bom, tudo bem, são 19h35, podemos iniciar? Tudo bem? Opa, alguém saiu. Pode sim. Ó, tá bom. Então vamos lá. sim. Pessoal, só lembrando vocês, quem chegou depois, que eu já estou gravando esta aula, tá? Esta palestra. Então, por quê? Porque nos 30 primeiros minutos eu estava disponível na sala da Paulista para tirar toda a dúvida quanto à avaliação, que hoje era semana de vista de prova, ok? Então, nenhum dos 4 que estavam presentes tinham dúvida, então a gente passou. E aí, nessa mesma gravação aqui, eu vou gravar também como chama, a nossa palestra sobre logística 4.0, ok? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Este conteúdo, mas quem chegar depois aqui a qualquer momento pode entrar aí também, tá? Eu vou gravar a tela inteira aqui que eu acho melhor para mim, tá? Isso, ok? Deixa eu fechar aqui. Isso.
Veja lá, todo mundo está visualizando aí uma imagem da logística 4.0? Alguém fala? Sim. Sim, legal. Sim. Então tá bom, obrigado aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre logística 4.0 e o quanto ela é importante, o quanto ela mudou aí nos últimos anos. E, inclusive, já tem alguém... Por que logística 4.0? Exatamente devido às revoluções. Nós não tivemos a grande primeira revolução, e a gente vai comentar cada uma delas. A segunda grande revolução, a terceira grande revolução e a quarta e última revolução. Só que o período de pós-pandemia já tem alguém tentando trabalhar já uma quinta revolução, ok? Onde as coisas vão ficar muito mais conectadas. E a logística, então, vai estar fazendo parte aqui ainda, por enquanto, da 4.0, que é justamente a indústria 4.0, a revolução 4.0, indústria 1.0, indústria 2.0, indústria 3.0. Tudo isso é uma evolução das grandes revoluções, ok? E aí a gente colocou como tema principal aqui para todos nós logística 4.0, como ela pode impactar seu negócio nos próximos anos. A gente sempre diz que qualquer empresa que você trabalha, que seja qualquer que seja a área, ou de produção, ou de contabilidade, ou de recursos humanos, né, todas elas deverão estar conectadas. Mas se a área comercial vende um produto, quem entrega é o pessoal da logística, concorda? E a gente sabe que, inclusive, nesta época de pandemia, a gente compra com uma facilidade e uma velocidade muito grande. É no computador, é na internet, é no notebook, em qualquer que seja a ferramenta que você tem em mãos, você compra numa velocidade muito grande. E cria-se uma expectativa para nós consumidores que na mesma velocidade que eu comprei, eu quero receber, concorda? Porém, a gente sabe que a logística depende de um local, depende de uma entrega, depende do transporte, depende de uma rodovia, depende de uma marginal, às vezes depende de um outro estado, às vezes depende de um outro país, concorda? Quantas vezes nós compramos alguma coisa que está lá no outro país, num outro continente? Então, tudo isso vai depender da logística. Então, por isso que a logística, vocês sabem que além dos sistemas de informação, que é uma das áreas hoje muito requisitada e muito necessária no mercado de profissionais qualificadas, a logística, se você pegar na mídia aí, ela tem comentado muito nos últimos anos, e principalmente nessa época pós-pandemia, a logística está em segundo lugar, ok? Dos setores mais com necessidade de profissionais qualificados, com necessidade de uma melhor estruturação na logística, com necessidade de mão de obra capacitada e treinada também. Então tem uma carência muito grande no mercado. Tanto é que eu estou, inclusive, criando recentemente cursos técnicos e tecnólogos. Eu estou, inclusive, dando aula para esses cursos também, nos períodos da tarde, alguns dias, inclusive, o dia inteiro, dando aula fisicamente, presencialmente, e outros dias eu estou online, inclusive, na segunda, terça e sexta à tarde também, dando aula exatamente para poder melhorar, principalmente no estado de São Paulo, que tem uma demanda muito grande reprimida aí. Então, as escolas, principalmente né, as FATECs, ETECs e Novotecs, todas elas ligadas ao Centro Paula Souza, que é muito moderno, muito atualizado, né, e trabalha muito junto com o governo também, aliás, é do governo, é do estado de São Paulo. Eles têm essa preocupação, então eles têm criado muitos cursos, vários cursos, não só de logística, mas de logística é o que tem o maior número de alunos. Por quê? Porque o mercado precisa. Vocês perceberam que as empresas de logística têm mudado a sua configuração, principalmente nesses 2 últimos anos aí da pandemia também, ok? Até mesmo para atender a expectativa do consumidor final, ok? Então essa abordagem é muito uma abordagem prática que a gente quer levar. Então, a qualquer momento que alguém precisar interromper, como eu estou aqui apresentando na tela como inteiro, então interrompe aí, Datrino, eu não entendi isso, volta ali, mas fique à vontade que o objetivo é a gente esclarecer sobre esse tema bastante relevante nos últimos anos aí para as nossas áreas, que seja de administração, que seja de logística, ou qualquer que seja a área empresarial que a gente precisa aí também, ok? Então a gente começa pensando na logística 4.0 e pensando em toda uma evolução histórica, ok? Então nós tínhamos lá desde a época do homem pré-histórico, ok? O homem das cavernas, né, que ia procurar as coisas lá para a sua subsistência, aí aparece
O primeiro sistema de produção é do artesão. O que é o artesão? É aquele que desenvolveu a sua habilidade para trabalhar com alguma coisa, porém ele mesmo vai procurar lá no mato, né, porque não tinha todo um sistema ainda industrial naquela época, ele vai procurar o que ele precisa de barro, de madeira, de material para fazer uma, né, ele vai determinar o preço, ele vai determinar o tempo, ele vai determinar quando ele entrega. Então, o artesão, na verdade, é o primeiro sistema de produção que existiu no mundo, né, não no Brasil, como no mundo inteiro. E aí, por volta de 1764, tem a primeira grande revolução, que a gente vai comentar um pouquinho mais, cada uma delas ali na frente também, ok? E depois, um pouquinho antes de 1900, a divisão do trabalho. Em 1910 aparece a administração científica, que nós já comentamos e abordamos isso, principalmente quem faz gestão da produção comigo. Lembra disso? Foi na primeira aula. O que é administração científica? É exatamente o contrário do empirismo. O que é o empirismo? Aquilo que eu acredito, é o chutômetro, é o achômetro, agora é científico. É aquilo que eu consigo calcular, consigo verificar, consigo analisar. Então, a partir de alguns autores de 1910, o Fayol, o próprio Ford também trabalhou muito esses conceitos a partir deste momento, tá? E aí aparece a produção em massa, que é o próprio Fordismo, não é isso? Que tem o conceito que quanto mais você produz, menor era o custo. E era verdadeiro, e era uma característica própria daquele período, né, de 1910 até 1960. Eu diria que aqui no Brasil é muito comum, e eu trabalhei em empresa, que em 1985, 84 ainda estava trabalhando com sistema de produção em massa. A gente produzia 24 horas por dia, 365 dias por ano, não parava nem no Natal e Ano Novo, a gente revezava turno, mas não parava a produção. E quanto mais produzia, menor era o custo para essa empresa, ok? Então era verdadeiro, tá? Então era o sistema de produção em massa. E aí aparece a produção enxuta, próximo da década de 1960, lá no Japão, ok? Pelo vice-presidente da Toyota, o Toichi Ono, que era vice-presidente da Toyota, ele cria o sistema de produção enxuta, que dentro desse sistema está o Kanban e o Just-in-Time, que quem trabalhou produção comigo já sabe um pouquinho o conceito, que, traduzindo ao pé da letra, Kanban é cartão e o Just-in-Time é apenas a tempo, ok? O apenas a tempo eu só vou comprar matéria-prima conforme a necessidade da produção. A produção só vai produzir conforme a necessidade do cliente. Eu só vou entregar o produto acabado conforme a necessidade do meu cliente, ok? E o cartão, quando eles criaram em 1960, que estava começando a chegar os primeiros computadores, é lógico, e os computadores não iam para o chão de fábrica, estava se preocupando com a visualização. E aí eles criaram os cartões vermelho, que é crítico, amarelo mais ou menos, e verde é tranquilo. Ou seja, você tinha o objetivo de identificar se um produto, pode ser de matéria-prima ou de produto acabado, era urgente, a compra ou a produção. Se ele estava tranquilo, era amarelo. Se ele estava tranquilo, não. Se ele estava mais ou menos, era amarelo. E se ele estava tranquilo, era o verde, né? Que da nossa cabeça é mais ou menos assim também, não é? Então, os nossos amigos orientais, eles dizem muito o seguinte: as coisas simples são as coisas mais práticas, né? Quando você vê alguma coisa vermelha, você sabe que é crítico. Você vê amarelo, é mais ou menos. Assim como semáforos, não é isso? Você vê verde, você sabe que está tranquilo, pode passar, está tudo certo, ok? Este mesmo conceito veio para cá depois, eu diria que no Brasil ainda, depois de 1980. Eu estava fazendo faculdade nesse período que a gente começou a trabalhar a produção enxuta, Kanban e Just-in-Time. Mas antes eram muito poucas empresas que trabalhavam com este modelo. Agora, qual era o objetivo final deste modelo de produção enxuta? Reduzir os estoques ou eliminar os estoques desnecessários. Tá? E eu sempre digo para o aluno que é importante você conhecer esse conceito e trazer para o Brasil, mas aplicar a nossa realidade. Ok? Qual é a nossa realidade se comparado com os japoneses? O Japão ele tem mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. Então você concorda que se a matéria-prima estiver de um lado do país, lá no Japão, e a sua produção estiver no centro, e o seu cliente final estiver do outro lado, se comparado com o estado de São Paulo, não é distância tão grande. Agora, e aqui no Brasil, como que é? Quantas vezes eu já falei para vocês que eu já trabalhei em empresas que eu tinha aqui fornecedor que era lá do sul, a fábrica aqui em São Paulo, né, na Grande São Paulo,
e eu tinha cliente que era lá de Manaus. Como que eu vou trabalhar com o mesmo nível de estoque do Japão, né, aqui no Brasil? Então, eu preciso trazer este conceito de produção enxuta, que nasceu lá no Japão, trazer aqui para o Brasil e adaptar à nossa realidade, que ela é completamente diferente do Japão. Ok? E hoje, como que é empresas de classe mundial, são as empresas que a gente diz que, por conta da globalização, próximo da virada do século, né, ou melhor, a virada do milênio também, de 2000 para, né, 2001 aí, e de 1990, mais específico, até 2020, que nós estamos aí, 2021, o que é a empresa de classe mundial? É aquela empresa que não existe mais fronteira. Quantas das empresas que vocês trabalham que são multinacionais, que elas estão projetando os produtos lá no continente onde tiver a melhor tecnologia? Ela está adquirindo a matéria-prima através de um segundo continente onde ela tem o menor custo de aquisição daquela matéria-prima. Ela talvez esteja produzindo não onde ela projetou, mas onde tem um custo de produção muito menor do que em outro lugar, que ela vai verificar. E às vezes o cliente final dela está lá no quarto continente, que não tem nada a ver onde ela projetou, onde ela adquiriu e onde ela produziu. Percebeu? Então as empresas não têm mais fronteiras. Agora, aqui começa a gente a trabalhar a logística também, concorda? Se as empresas não têm mais fronteiras, como que fica a logística aqui? Entendeu? Então, porque a importância da logística 4.0 e que ela tem que estar muito conectada com o mundo inteiro, com a globalização, não existe mais, não tem mais como trabalhar sem fronteira agora, concorda? Então, tudo agora a gente traz de fora, manda para fora, e a globalização, a gente fala que a importação ou a exportação é uma via de mão dupla, é uma que vai e uma que volta, concorda? Do mesmo jeito que nós dependemos de empresas lá fora, elas também dependem do Brasil de algumas tecnologias, de alguns produtos. Vocês sabem que nós temos excelência em produzir soja, em produzir aviões, em produzir caminhões, que eu já citei, inclusive, o pessoal da produção, esses dias também, que São José dos Campos, exatamente. A gente produz muito bem lá na Embraer os aviões, e Rio de Janeiro, que fica em... Fugiu da cabeça, qual é a cidade? Resende, no Rio de Janeiro, tem a fábrica da Ford, que ela produz caminhões também, que é de excelência, e o mundo inteiro tenta copiar do Brasil aí também, ok? Ou seja, a responsabilidade da nossa logística aumentou, tá? Aqui é só de uma maneira diferente também, que eu já tinha passado isso para o pessoal de produção, mas é uma reflexão para a gente verificar o que está em vermelho, em evidência aqui, exatamente produtividade crescente. E aqui, eu acho que a maioria que está presente aqui é o pessoal da área de produção, que é tanto o pessoal de administração quanto o pessoal de logística, que agora já sabe o que é produção e o que é produtividade, ok? Inclusive, essa unidade 4 que nós iremos trabalhar, a gente vai comentar sobre produtividade, fazer alguns cálculos também de produtividade, ok? Vocês perceberam que com essa grande, olha, as evoluções, né, desde a época da expansão colonial, desse período, né, da era do artesão, as revoluções industriais, expansão industrial, expansão financeira, até chegar na automação, você percebeu que a produtividade ela só foi se elevando, ok? Que bom. E o que as nossas empresas precisam cada vez mais é ganhar em termos de produtividade. Neste período aqui que a gente para em 2000, mas na verdade, né, até hoje são sistemas flexíveis em robótica, os computadores, pesquisa operacional, que é uma disciplina super importante que o pessoal de logística tem, e o pessoal de administração também tem. Quem é de logística já trabalha essa disciplina aí também, mas as empresas utilizam o próprio o Excel também, utilizando uma ferramenta chamada Solver, que você ativa e você toma muitas decisões em cima da pesquisa operacional. E ela nasceu nesse período, enquanto eles melhoraram em termos de produtividade desse período em diante. Cada vez mais, nós queremos melhorar a produtividade. Então, como fica a nossa logística 4.0? Ok? E aqui a gente tem só um desenho, um infográfico aqui para a gente fazer uma reflexão dessa evolução do período. Ó, então, o que é a indústria 1.0? Foi quando começou lá naquele período a mecanização, a hidráulica, a máquina a vapor, né? Então, foi a primeira grande revolução. O que foi a indústria 2.0, ou conhecida também como Revolução 2.0? A produção em massa, a eletricidade,
a produção em massa é muito por conta do Fordismo, que é o Henry Ford, que era o dono da Ford, né? Que criou a produção em massa, que quanto mais você produz, menor era o custo, era verdadeiro, mas faz parte da indústria 2.0 ou revolução 2.0 também, ok? E a indústria 3.0, que é o computador e a automação, jamais conhecida depois da década de 1960, 70, 80 aqui no Brasil. Eu diria que os computadores mais específicos chegou depois de 1980. Se você fizer um levantamento e perguntar qual empresa que antes de 1980 trabalhava com computador, com automação, era muito pouco. Mas depois desse período a gente sabe o quanto cresceu, o quanto evoluiu e o quanto as empresas melhoraram também a sua produtividade. Sempre a pergunta é, e a nossa logística? Você percebeu? Como que era a logística numa época de uma indústria 1.0? Na indústria 2.0, na época da produção em massa. Se a produção em massa era muito grande, você concorda que nós, da área de logística, nós tínhamos que transportar a matéria-prima numa velocidade muito grande e, consequentemente, se ele gerava um produto acabado, a gente tinha que entregar o produto acabado para o cliente final também numa velocidade muito grande. Então, a logística já tem alguns desafios há muito tempo, concorda? Só que agora ela mudou um pouquinho a configuração dela, né? Agora tem os computadores, automação, que a logística se apropriou dela também e fazendo uso muito bem feito também, ok? A indústria 4.0 também são sistemas físicos e cibernéticos que é a última que nós estamos trabalhando aí também, com a internet das coisas, né? Eu até brinco, que acho que eu já citei para vocês, quantos de vocês não gostariam de, quando terminar uma aula, na época do física, que você estava fisicamente na faculdade, né? Você poder acionar no seu celular e a hora que você estiver chegando próximo da sua casa, você já tem a banheira aquecida, daí 30 minutos você já tem a sua janta aquecida também, e antes de você entrar na sua casa, todas as luzes da sua casa já irão se acender também, porque sabe que você está chegando. Tudo isso por conta da internet das coisas, muito conectado. E não pensa que isso está muito longe do Brasil, isso já não tem gente aqui no Brasil utilizando dessas ferramentas, ok? Que faz parte do famosa Revolução 4.0, onde a logística 4.0 também está fazendo parte disso daí também tudo. Ok? Bom, aí para compreender o conceito melhor da logística 4.0, que é o tema aqui da nossa palestra, será preciso nos arremeter até o passado e falar das revoluções industriais e todas as suas transformações do século, o quanto ela foi importante. Então, a primeira, que é a 1.0, lá quando, né, a máquina a vapor que apareceu, você vê aqui essa infográfica, essa figura que aparece aqui embaixo, né, lógico, são coisas bem rudimentares, né? Então, estava aparecendo a primeira, né? Olha lá, né? A expansão das indústrias, onde a força mecânica e a máquina a vapor contribuíram com a mecanização dos processos. É lógico, nesse período não tinha nada de automatização ainda. Estava começando a ser mecanizado alguns processos aí, né? Só um minutinho, deixa eu só colocar aqui, para não ficar fazendo barulho aqui no nosso ouvido. Pronto. Não perturbe, pronto. Agora, senão fica o WhatsApp aqui tocando aqui. Bom, essa é a famosa indústria 1.0, conhecida também como a Revolução 1.0. Aí tem a indústria 2.0, né? Que aí já é algumas coisas que a gente começa a trabalhar, inclusive também com o próprio Ford trabalhando, né? Que a maioria de vocês já viram este filme aqui, inclusive essa figura aqui, né? Eu busquei lá no filme, lá na Segunda Revolução Industrial, que foi do Charlie Chaplin, né? Os Tempos Modernos. E eu falei para vocês que eu prometo que eu não ia passar esse filme para vocês, porque todos os professores do primeiro módulo passam esse filme para todos os alunos de logística e de administração, ok? E quem também não assistiu, é só ir lá no YouTube, que com certeza está disponível lá, e você vai assistir lá, que é um filme bastante interessante, mas que acaba no fim tendo, mas faz parte da grande Revolução 2.0 ou Indústria 2.0, que foi lá no século XIX também que ela iniciou, e com bastante intensidade o Ford se aproveitou dela em 1910, 1914, 1920 também, né? Então, olha lá, né? Com o advento da produção em massa, foi possível multiplicar as capacidades produtivas. Né? Destaque para o setor automobilístico, que é o modelo T do Ford. Vocês lembram que eu disse isso por N vezes? E o Ford mesmo, ele arrumou uma engenhoca lá, que dava a impressão que era um sarilho lá, que não era muito automatizado, né? Onde ele começou a deixar de fazer uma produção cigana. O que era uma produção cigana? Que o funcionário fica circulando próximo de um carro para fazer a montagem, onde ele passa a usar uma engenhoca lá, onde ele puxa o carro e o funcionário fica parado
e ele vai colocando algumas peças até chegar do outro lado lá e tá o carro pronto. E eu me lembro dos números certos, eu não sei, mas eu sei que ele gastava, se eu não me engano, eram 12 horas, não é isso, para produzir um carro, e ele começa a produzir um carro aí a partir de 1 hora e meia. Ou seja, o quanto ele ganhou em termos de produtividade. Percebeu que evolução, então? Ok? E aí aparece, nesse período da grande revolução 2.0, aparece a eletricidade, aparece o petróleo, a química e o aço. Então, são grandes ícones, né, deste período da indústria 2.0, que a maioria de nós, inclusive, vimos essa aula lá de história no segundo grau ainda, não foi? Ok? E aí a terceira grande revolução, que se falava da robótica, dos computadores, de toda a informática, e começa a aparecer a internet também, concorda? O software, né, e todos os dispositivos móveis aí, que a indústria automobilística e a logística também, com certeza se aproveitou desse tempo aí e desse espaço também, concorda? Mas tudo isso acontece já no século XX, né, que o século XX foi de 1901 até 1920, desculpa, até 2000, 1999, né? Que a partir de 2000 a gente já está no século XXI, ok? Então tudo isso acontece, eu sempre digo que lá fora, mais ou menos 1960, e aqui no Brasil, desculpa, aqui no Brasil, mais específico em 1980, que começa a aparecer o grande avanço da ciência, a eletrônica, a robótica, o surgimento dos computadores e mesmo da informática, uma coisa muito mais apurada aí também. E a internet, se eu perguntar para você, a internet não tem mais do que 30 anos aqui no Brasil. Se você perguntar em 1980, era alguma coisa muito rudimentar, muito ruim. Então, a gente considera que é de 80 para cá que a gente começa a utilizar, mais específico em 1990, 20 anos. Então, são coisas bem novas e bem recentes, mas que a gente está utilizando aí, né? A internet das coisas hoje cada vez mais utilizando isso daí também, tá? Bom, e aí a gente vem na indústria 4.0. Lá, vamos tentar entender nesse último período aqui, que é o mais próximo de nós, o que mudou, tá vendo? Tem até um infográfico aqui, onde está tudo na cabeça aqui, vocês perceberam tudo conectado aqui também, ok? Olha lá. A indústria 4.0 é um termo moderno do século XXI, já faz parte dessa época, tá? Ele nasce na Alemanha e retrata a quarta grande revolução industrial, né? Na feira de Hannover, lá na Alemanha, tá? Uma tendência à automatização total das fábricas, automatização que pode acontecer através de sistemas cyberfísicos, que são possíveis graças à internet das coisas e à computação nas nuvens. Quantas das empresas que você já trabalha que tem computação nas nuvens também? Quando eu falei para vocês que você sai da faculdade aqui e você já conecta o seu celular e você já aciona algum dispositivo lá na sua residência, você está utilizando o que? A internet das coisas e também a computação nas nuvens, concorda? Então, isso já é possível e não é aqui fora do Brasil, é aqui no Brasil mesmo. Né? Você vai falar, só quem tem dinheiro. Isso é verdade, precisa ter dinheiro porque tudo custa. Mas já é possível e quem sabe cada vez mais as pessoas tendo acesso, a população da classe média e classe inferior começa a ter acesso também, né, a esses sistemas também e as coisas vão evoluindo. O que caracteriza esse novo momento é o conhecimento e a comunicação. Então, são duas coisas super importantes, o conhecimento e a comunicação aí, ok? Bom, seguindo ainda, a indústria 4.0, ela foi criada na Alemanha, tá? Já vi, inclusive, essa perguntinha aqui na área de logística, tá? Na Alemanha, na feira de Hannover, em 2011. Então, por isso que ela faz parte do século XXI, o século que nós estamos vivendo agora, em 2021, ok? Afetando a economia e os negócios, a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Traz mudanças que transformam a sociedade e captam novos estilos de vida, combinando fenômenos como internet das coisas, impressão em 3D, que a gente ouve muito na mídia, em alguns filmes, né? Mas a gente não consegue muito perceber porque são poucas coisas utilizadas ainda. Mas já tem gente fazendo várias coisas que é interessante. O Big Data, que é o grande conjunto de dados que hoje todas as nossas empresas utilizam, o governo utiliza desses dados também, ok? Então, olha lá, radiofrequência, que a logística utiliza com bastante intensidade, e outros fenômenos modernos, inovadores também, moldam uma nova forma de fazer a logística, tá? Então, por isso que é importante, o quanto é importante essa logística 4.0 aí também, ok? Bom, vamos lá, bom, são 8 horas, legal. Então, são 30 minutos, menos que isso, né?
Só para a gente dimensionar o tempo, que eu quero deixar um tempo para as perguntas também, que é interessante vocês participarem, ok? Olha lá. Então, algumas transformações aconteceram na nossa área de logística aí também, como formas de produção, a organização do trabalho, energia utilizada e natureza dos produtos. Então, tudo isso são coisas que moldou agora o século XXI, a grande revolução, a quarta revolução industrial, ou também podemos utilizar aqui a nossa logística 4.0. Avanço da tecnologia da informação trazem conceitos como fábrica inteligente, né? Eu até brinco com vocês, eu falo assim, lembra na aula de produção que eu falo, quantas vezes o seu diretor está lá no último andar, no ar-condicionado, e ele sabe tudo o que está acontecendo na sua fábrica. E ele, inclusive, não toca do celular dele, do computador de lá, ele pode, inclusive, acionar uma máquina, parar alguma coisa, algum processo também, ou seja, então são fábricas inteligentes, né? Então, quantas vezes a gente sabe que isso já é possível também. Então, é uma produção avançada. Se trata numa revolução de conceitos, né? Então, este conceito mudou também, né? E eu falei para vocês que na minha época, que comecei a estudar em 1980, né, que lógico que já faz um bom tempo também, 40 anos atrás, era comum você encontrar nos livros de produção, nos livros de logística, alguém lá fazendo toda a identificação, a marcação, fazendo o controle numa prancheta. Hoje não, hoje está tudo automatizado, você pode ter certeza que aquela máquina que processa numa velocidade muito grande e que o diretor tem acesso dela lá no último andar onde ele está trabalhando, lá ele tem acesso no computador, no próprio celular dele, ela também vai te dar todas as informações necessárias em termos de tempo, de produtividade, de parada, de produto quando saiu com defeito e assim por diante. Ou seja, toda a informação necessária. Então, o quanto é importante, o quanto essas revoluções, elas fazem parte, ela tem evoluído, tem melhorado a nossa produtividade, tem melhorado a produtividade também da nossa logística, concorda? Olha, tanto é que aqui a gente coloca bem claro, na quarta revolução, que é essa que nós estamos vivendo, tem o potencial de elevar os níveis globais de rendimento e melhorar a qualidade de vida de populações inteiras. E, obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e se adaptar. Tanto é que hoje é muito comum, quando você vai fazer como chama? Qualquer processo seletivo de qualquer que seja a área, o pessoal da área de recursos humanos hoje pergunta muito: você é inovador e é fácil se adaptar às novas tecnologias, às novas ideias, aos novos comportamentos das pessoas, da população, da produção também, da logística? Ou seja, inovar e se adaptar a essa inovação são palavras-chave para o profissional de qualquer que seja a área. Então, não é diferente da nossa área de produção, não é diferente da nossa área de logística também, ok? Então, cada vez mais, este profissional, né, de qualquer que seja a área de administração ou de logística, ele vai se beneficiar deste processo da nossa grande quarta revolução, né, industrial ou com a logística 4.0, se ele tiver facilidade em se adaptar a essa nova realidade e ele for sempre uma pessoa que queira inovar. Então tem que estar aberto para a inovação. Aliás, o que você acha que era uma coisa, de repente, daqui a um tempo não é mais, porque já surgiu uma nova, né, uma nova tecnologia, uma nova ideia, e aí o mundo evolui assim é mesmo normal, tá bom? Bom, e aqui a gente coloca alguns exemplos de tecnologia da indústria 4.0. Olha lá, processo, né? Automação digital sem sensores, né, em termos de processo. Automação digital com sensores para controle de processo. Isso que eu falei, as máquinas hoje estão cada vez mais automatizadas. Monitoramento e controle remoto da produção com sistemas. Automação digital com sensores, com identificação de produtos e condições operacionais e linhas flexíveis. O que são linhas flexíveis? Nós vamos trabalhar lá na frente ainda em produção. É uma mesma máquina você mudar um ferramental e ele já produzir um outro produto diferente. Isso é muito comum. Diminui espaço, diminui o tempo, diminui o custo, tudo isso para a empresa. Ok? O que a gente pode pensar aqui em termos de desenvolvimento de processos? Né? Falamos em processo, agora em desenvolvimento de processo. Ó, sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento de produtos e manufatura de produtos. Então você percebe que quando você vai desenvolver um produto, você já está desenvolvendo também um sistema de produção, que é a manufatura. Então tudo isso bem integrado. Manufatura aditiva, o que é isso? Prototipagem rápida ou impressão 3D, né?
já estão fazendo até coração 3D. Você fala uma coisa que há 10 anos a gente ouvia na internet, falando, será que isso vai chegar? Já tem país fazendo, e o Brasil tem algumas tecnologias de ponta, já estão processando isso também. Simulações, análise de modelos virtuais, tá? Eu sempre comento com vocês que eu já trabalhei numa empresa que quando eles só desenvolviam um produto novo, eles chamavam de fazer um boneco. O que é um boneco? É um produto que eles faziam todas as avaliações, verificação. Hoje você faz no computador, você faz esses modelos virtuais. Então o custo e a velocidade é muito menor também. Concorda? Olha lá, em termos de desenvolvimento de produtos e novos modelos de negócio. Coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados. Cada vez mais, hoje, a gente trabalha com Big Data. Ou seja, são enormes informações, uma quantidade muito grande de dados que a gente processa dentro das nossas empresas. Ok? Muito comum. Utilização de serviços em nuvens associada ao produto. Quantas das empresas que você já trabalha que elas estão lá, né, fazendo o produto e utilizando ainda os serviços em nuvem também. Ok? Ninguém mais usa o seu espaço ali. Sim, está tudo nas nuvens, né? Em comparação dos serviços digitais dos produtos, por exemplo, internet das coisas, né, que é o exemplo que eu citei aí, você pode estar conectando no seu celular aí uma informação lá da sua casa, quando você chegar, você já tem o que você precisa lá na sua mão. E projetos da indústria, tem como exemplo aqui, manufatura por computadores, né? Sem homem, tudo automatizado também, que bom. Então, são alguns exemplos de tecnologia que levou a nossa grande revolução 4.0 e que vai chegar a nossa logística 4.0 também. Olha lá. Um aviãozinho, uma carreta e o mundo aí à espera. A globalização, que não existe mais fronteira agora também, concorda? Olha lá. Então, a integração com outras funções. O que eu iniciei aqui comentando com vocês, que as nossas empresas, não adianta você ser eu sou da área de comercial, eu sou da área de marketing, eu vendo muito bem. Mas, além de você vender muito bem, alguém tem que entregar, concorda? Então, o pessoal da área de logística, ele precisa fazer sua entrega, né? E cada vez um custo menor aí, porque é o que o cliente está querendo, tá? Então, não adianta só você vender, porque alguém que é da área de transporte, que é da área de logística, precisa fazer essa entrega. Então, cada vez mais as empresas estão, inclusive, buscando o quê? Soluções flexíveis e uma grande velocidade também, que é tudo que o cliente está querendo, é o menor custo, né? E assim, é lógico, gerando uma grande competitividade. Vocês lembram do conceito de logística, que eu sempre digo para vocês, que ele parte do conceito de administração, planejar, o conceito de administração, lembra disso? Lá na primeira aula de teoria geral da administração, as 4 palavrinhas-chave que com certeza quem trabalhou com meu amigo Jairo trabalhou muito bem, que é planejar, organizar, controlar e dirigir. A gente usa muito dessas palavras lá na nossa logística. O que é a logística? É o planejamento, é a organização, é o controle, todo o fluxo de movimentação, desde o início da operação lá no meu fornecedor, onde geralmente eu tenho a minha matéria-prima, até a entrega do produto final para o cliente final, de forma ótima. O que é esse ótimo? Maximizando o lucro, que é o que as nossas empresas querem e precisam, e maximizando o lucro e minimizando os custos, tá? E o cliente também quer cada vez um custo menor. Por isso que a gente fala muito hoje que na área de marketing, na área comercial, que existe o grande canibalismo. O que é o canibalismo? Todo mundo quer ganhar o cliente, concorda? Então existe uma competitividade muito grande e até mesmo por conta da globalização, que na virada do milênio, na virada do século XX para o século XXI, com uma grande intensidade aí, foi trabalhado e existe hoje cada vez mais acirrado. Então, se você vende um produto, se preocupe que o mundo inteiro também talvez possa vender esse mesmo produto e talvez possa até entregar numa velocidade e talvez num custo até menor do que a sua empresa. Então, hoje a gente tem que olhar como um todo, não dá mais para pensar localmente, a gente tem que pensar globalmente, porque o nosso cliente, às vezes, pode estar até mesmo lá fora também, não aqui. Então, a ideia da globalização é exatamente essa. E aqui a gente tem alguns exemplos aqui da indústria 4.0 no Brasil. Né? Não fui nem buscar lá fora, aqui no Brasil, veja lá. Tá? E aí o que está em vermelho aqui, todos eles vão dizer assim, isso aqui, né? E em contrapartida tem o quê? Menos emprego, isso é verdade, em algumas situações. Só que assim, a gente sempre faz essa observação e eu sempre comento com vocês, menos emprego de mão de obra menos qualificada. Cada vez mais a indústria 4.0, a logística 4.0, ela precisa de profissionais capacitados,
qualificados. Não adianta dizer, eu gosto da produção, eu gosto da logística. Você precisa gostar e você precisa ter um bom conhecimento, uma boa flexibilidade, uma boa facilidade em se adaptação e inovação também. É isso que precisa do mercado. Então, a gente colocou pelo menos 3 exemplos. Ó. Metrô, linha amarela de São Paulo, concessão, ó, trabalha sem maquinistas, ou seja, praticamente o trem está totalmente automatizado e ele vai parar nas estações certinho, percebeu? Então, o que eles estão usando? A indústria 4.0, a internet das coisas, tudo automatizado, percebe? Aí, lógico, pode ser que não tem mais um maquinista, porém, você pode ter certeza que para desenvolver este trem, para desenvolver esta tecnologia, esse sistema, precisou de uma mão de obra muito bem qualificada, ok? O outro exemplo aqui do lado, ó. Caixas automáticos, né, em redes de supermercados em várias cidades do país trabalham sem operadores de caixa. Eu comentei com alguém já e alguém até perguntou, nossa, você mora no bairro novo? Não, eu moro num bairro, né, de Osasco, um bairro simples, não é de classe alta, e na esquina da minha casa, a 100 metros, tem um mercado de 2 portas, um mercado pequeno, que tem apenas 2 caixas, e o terceiro caixa é sem operador. E quantas vezes eu estou com pressa, eu passo lá, vou lá, faço a leitura de código de barra, coloco o meu cartão, faço o débito, coloco a minha senha, ele imprime para mim, eu mesmo coloco na minha sacola e sai. É mais rápido do que ter, talvez, uma filinha no caixa no sábado à tarde, se é pouca coisa, eu mesmo posso passar. Então, é um exemplo que não está longe, está aqui na esquina da minha casa, num bairro de periferia de Osasco, onde eu moro, e pronto. Eu imagino que no bairro onde vocês moram também já existe isso. Então, são coisas por conta da indústria 4.0, né, da grande revolução 4.0, que nasceu naquele período, que está fazendo efeito até hoje também, ok? Bancos em plataforma, lá, 100% digitais. Quem de vocês, né, principalmente a nova geração aí, que já está trabalhando no banco digital, 100% online, não quer uma agência, não quer pagar custo nenhum para banco e está feliz da vida? É uma realidade já, concorda? Já é uma realidade que existe, ok? Bom, e aí, como eu comecei a falar da globalização, que não vai ser diferente, né? Que cada vez mais, né, que eu já abordei aqui, que quantas das empresas que nós trabalhamos, que ela está lá desenvolvendo o seu produto num continente, talvez esteja adquirindo a matéria-prima no outro continente, talvez esteja produzindo no outro com custo menor, e às vezes o cliente está lá no 4º continente, que não é onde ele projetou, não é onde ele adquiriu, não é onde ele produziu. Então não existe mais um local específico, é por conta da globalização. Então é lógico que agora a gente precisa criar o quê? Centros de excelência cada vez mais adequados para atender este mundo globalizado, concorda? Então, se eu projeto num canto, eu adquiro no outro continente, e estou produzindo no outro, e estou entregando no outro, você imagina uma logística, mesmo que seja logística de aquisição, logística de entrega também, né, o famoso gerenciamento da cadeia de suprimentos, o Supply Chain Manager, que o nosso amigo Lino trabalha com vocês também, principalmente o pessoal de logística, se eu não me engano, acho que era sexta-feira também, ok? Ele tem todo, a gente tem que trabalhar cada vez mais com excelência aí também, ok? Bom, e a logística 4.0 lá, né? É o importante dizer que o momento 4.0 não é uma tendência, sim uma realidade, que eu estou falando. Não, acho que isso vai acontecer. Meu amigo, em 1980, quando eu comecei a estudar na faculdade, se dizia, não, a grande revolução está chegando, não sei o quê, né? Os computadores, como chamam, os robôs que as fábricas utilizam e a logística também utiliza, que né, era uma tendência, na verdade, lá em 1980. Hoje não. Hoje, em 2021, mesmo com a pandemia, com todos os problemas que nós tivemos, ela já é uma realidade aqui, tá? Então, lá, galera, quem quiser dominar o mercado e sair na frente da concorrência, investirá na adoção de tecnologia e no desenvolvimento de profissionais com uma visão analítica. O que é uma visão analítica? Uma visão como um todo, né? Que eu até brinco que eu falo, o seu José, que era um coitado que só tinha o 1º grau e só sabia apertar o botão de abrir e fechar o portão, talvez ele esteja fadado ao fracasso. Então, nós precisamos ajudar o seu José a se profissionalizar, a se especializar, a voltar aos bancos escolares, terminar o 1º e 2º grau, entrar num curso técnico, fazer uma faculdade. Por quê?
ele precisa ter espaço, ele precisa ter família, ele precisa criar também, e ele precisa de dinheiro também. Então, tudo isso precisa evoluir junto. Então, por isso que a educação tem que acompanhar também todas essas revoluções, concorda? Então, é dar oportunidade para todo mundo e crescer. Ou seja, lá, todos esses movimentos, potencialização dos resultados apurado com o conceito de Big Data e computação em nuvens aqui, né? Que a gente colocou o termo em inglês aqui, que é muito utilizado. Todo o pessoal de tecnologia gosta muito, mas eu coloquei entre parênteses aqui, que é computação em nuvem. Tá? Então, dá para a gente verificar aqui, ó, internet das coisas, a indústria 4.0 e a logística 4.0 também. Então, como conectar tudo isso e qual é o papel da logística nos dias atuais, concorda? Ou seja, agora nós temos muito mais responsabilidade também. Olha lá, na indústria 4.0, com seus sensores e sistemas de controle, permitindo que as máquinas se mantenham conectadas a diversas plantas, redes, transportadores, redes humanas, etc., exigirá uma logística no mesmo viés. O que ela deve ser? Conectada, tecnológica, rápida e inteligente. Aí eu pergunto para vocês que trabalham aí no mercado, a logística da sua empresa é uma logística pequena, eu não conheço a empresa, mas será que ela está, mesmo que seja pequena, ela está conectada ao mercado hoje? Ela é bem tecnológica? Ela é rápida, ela é eficiente, principalmente em época de pandemia, que a gente compra, adquire os produtos numa velocidade muito grande. E cria-se uma expectativa no consumidor que nessa mesma velocidade que você comprou, você quer receber. Será que você tem uma logística inteligente também? Né? Quem está aqui, eu sei que a maioria são meus alunos da área da disciplina de gestão da produção, okay? Ou de logística internacional também. E eu abordo muito, eu falo, não é o ideal você ficar citando um nome, mas quando a coisa é de excelência, eu não vejo problema nenhum, tá? E já falei para vocês e volto a repetir aqui, a minha esposa mesmo adora comprar na Magazine Luiza, que ela fala que a Magalu já virou amiga dela. Por quê? Porque a hora que ela compra, a Magalu já manda um recado para ela dizendo o seguinte: o seu pedido foi autorizado. Aí daí um pouco, o seu pedido já está na expedição. O seu pedido já está separado. O seu pedido já foi para a transportadora. O seu pedido já está na sua cidade. O seu pedido já está no seu bairro. O pedido já está lá na porta, na portaria do seu prédio. E aí daí um pouco ela pergunta, né? A Magalu ainda manda a mensagem para ela dizendo assim: como foi a sua experiência de aquisição? Você percebeu? A sua experiência de aquisição. Você está satisfeito ou não? Nos diga. Por quê? Ela quer saber. Isso é importante para ela melhorar, ela evoluir. Né? Então, você percebeu? Aí tem outras pessoas que vão dizer assim: ah, mas elas estão pegando meus dados, minhas informações, vão trabalhar com isso. Gente, o mercado sempre trabalhou com isso. Né? Então, é lógico que hoje, sempre não. De uma outra forma, a gente conseguia esses dados também, o comércio, e hoje é lógico, hoje tem a tecnologia a favor que vai ajudar também, mas cada vez mais aprimorando e apurando, e eles vão usar esses dados também. Ok? Bom, e aqui a gente coloca alguns benefícios da indústria 4.0, que elas são visíveis na nossa área de logística. Integração de informação, ou seja, cada vez mais existe uma integração de toda a informação dentro das nossas empresas, que ele vai me conectar junto ao fornecedor, junto à produção, junto a todo o meu armazém, ou mesmo que eu utilize outros armazéns regional, armazém pulmão, armazém centralizador, eu tenho essa informação até entregar para o meu cliente final também, ok? Melhoria nos processos, o quanto evoluiu, o quanto melhorou os processos também, né? Eles ficaram muito mais ágeis, muito mais automatizados. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Você quer falar alguma coisa? Ou esqueceu aberto só? Não fica chiando aqui, é isso? Acho que a pessoa esqueceu aberto e foi tomar um cafezinho, né? Não, acho que desligado. Obrigado. Não, tá ligado ainda. Bom, redução do custo de transporte também. Só para a gente... Opa. Alguém consegue descobrir aí quem que é, que eu não estou visualizando aí? Carolina. Carolina, Carol, desliga o seu Desligou já, microfone. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Redução de custos no transporte também. Só fazendo um comparativo, que acho que eu já disse para vocês, que o nosso custo é praticamente de transporte, de uma maneira geral, os nossos custos Brasil de transporte, ou melhor, custo da logística, ele é praticamente o dobro dos americanos. Ok? Então, tudo isso, a indústria 4.0, ela tem facilitado e tem melhorado para a gente poder gerenciar melhor esses custos e reduzir.
e o quanto o Brasil ainda precisa evoluir e reduzir esses custos para se tornar cada vez mais competitivo com outros países, concorda? Já falei para vocês também que em termos de soja, nós temos a melhor produtividade no campo. Mas quando sai da roça, que inclusive é muito comum esse termo, da porteira para fora, quando sai da porteira da fazenda, a soja, nós temos um custo muito elevado. É o custo das rodovias, é o custo do transporte, é o custo do combustível, é o custo dos pedágios, e aí a burocracia da Receita Federal para liberar mercadoria para exportação, que a gente sabe, que eu sempre comento com vocês, que em outros países, geralmente, elas funcionam 24 horas por dia, muito mais ágil e muito mais rápido. E aqui no Brasil, a nossa Receita Federal, infelizmente, é no horário comercial. Então, se você chegar com um caminhão de soja depois das 6 horas, você vai esperar para ser liberado no dia seguinte. Então, é uma burocracia muito grande, é um problema muito grande, e a gente precisa resolver. Isso é um problema de logística, precisa cada vez mais do profissional de logística qualificado para esta área também. Ok? Bom, e aí, como nós estamos falando da logística 4.0, a gente está apresentando aqui, nada impede de vocês, eu vou abrir para vocês falarem, inclusive, sugerir mais alguma coisa que tem na empresa, que a gente pode pensar também. No novo momento moderno em 4.0, o foco da logística é puramente estratégico. Quais são eles? Olha lá. Manter na minha empresa estoque zero. Eu sempre digo que isso é um pouco conceitual, mas é comum algumas empresas reduzir cada vez mais o nível de estoque. Eu sempre lembro o aluno que estoque é um recurso ocioso, que enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso, mas eu preciso manter na minha empresa. Quanto? O mínimo necessário. Quanto é o mínimo necessário? É aquilo que você tem que saber onde que está seu fornecedor, ou os fornecedores, qual é a capacidade de recebimento da sua empresa, qual é a capacidade de produção, né, a transformação da matéria-prima em produto acabado, onde estão a maioria dos seus clientes. Então, quando você tem essas informações, que agora você precisa trabalhar isso como uma estratégia da sua empresa, você consegue dimensionar melhor o nível de estoque. Se você pegar todos os autores conceituados da nossa área de logística ou de produção, o Petrônio Martins, o Dias, o próprio Ronald Balu, que é referência na área de logística, eles vão dizer que estoque é um recurso ocioso que, enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso, mas eu preciso manter quanto? O mínimo necessário na minha empresa. Ok? Só aquele que realmente eu preciso. Bom, o lead time aqui, né, o tempo de resposta cada vez mais curto. O cliente quer saber para ontem. E por isso que essas informações cada vez mais, de onde está o pedido dele, o caminho que está fazendo o pedido dele, é muito importante hoje para o consumidor final. Tá? Eu citei o exemplo da minha esposa que ela gosta, e muitas pessoas gostam dessa informação e querem acompanhar. Então, hoje, alta conectividade, né, não só das informações, como junto ao fornecedor, junto ao cliente. Então, essa conectividade hoje é muito importante também. Você tem que trabalhar com uma estratégia na logística hoje. Informações em tempo real e ao alcance de um clique, ok? Lá no seu celular, né? Muito rápido ali. E essa informação tem que ser real. Então, você percebeu quantas coisas, informações importantes que nós, da área de logística, precisamos ter como estratégia e sempre alimentando essas informações? Virtualização por meio de sistemas de monitoramento dos processos e operações. Quando eu digo para vocês que o diretor lá no último andar tem acesso a monitorar todo o processo e operação, ok? Hoje é importante e necessário. Centro de distribuição mais inteligente, usando curva ABC, né? Acho que eu não cheguei a abordar com vocês curva ABC, mas com certeza alguém, a professora Sandra, que trabalhou gestão de recursos materiais e patrimoniais, trabalha a curva ABC, que é, de repente, você fazer uma classificação e uma distribuição daqueles produtos que fazem parte da classe A, que são que você tem uma grande movimentação, talvez está mais próximo da saída, aqueles produtos com menos movimentação está mais no fundo do armazém, então tem cada vez mais centro de distribuições inteligentes. Eficiência operacional na medida que a internet das coisas conecta em tempo real os milhões de embarques asseados e ar-condicionados. Então você percebeu que hoje, olha lá, a internet das coisas, com essa informação aqui, é em tempo real, então a gente tem que ganhar eficiência aqui. Gerenciamento e gestão de armazéns com sistemas modernos de Wi-Fi, sem fio, hoje já é normal, já faz 10, 20 anos, que as empresas da área de logística têm você faz a leitura ali do código de barra, alguma coisa ali, tudo Wi-Fi, sem fio, para não ficar se enroscando ali, então alguma coisa muito mais automatizada. Visão integrada da cadeia de suprimentos com foco no serviço, etc. Ou seja, eu tenho que, desde todo o suprimento de distribuição,
sempre com foco na prestação de serviço para o meu cliente. E nós, da área de logística, a gente sempre diz que a gente não produz nada. O que nós produzimos é serviço. Nós não transformamos um produto, e sim nós fazemos gerenciamento de serviço. E quando o cliente sabe que é serviço, ele não consegue visualizar o produto, porque serviço ele é, né, não é um produto físico, né? É um produto que você não consegue visualizar. Para ele fazer uma análise, fazer uma, né, uma verificação se ele é uma prestação de serviço boa, é mais difícil do que um produto, ok? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais automatizar, para que o cliente perceba que essa prestação de serviço está sendo de boa qualidade para a área de logística, ok? Bom, já se fala na sociedade, isso. Eu falei para vocês que a gente está na 4.0, mas depois da pandemia surgiu a 5.0, ok? Então, já estou abordando aqui para vocês ficarem cientes também. Já se fala numa sociedade 5.0, que pretende posicionar o ser humano no centro da inovação e transformação tecnológica, com 3 fatores chaves. Olha lá. Sustentabilidade, abertura e inclusão. Qual é o papel da logística aqui nessas 3? Todas elas. Né? Nós, da área de logística, podemos trabalhar muito bem com a sustentabilidade, com a abertura e mesmo com a inclusão. Hoje, todo mundo em todos os papéis também muito importante. Olha lá. Muitas outras realidades e situações podem ser transformadas de forma positiva, de acordo com o conceito da nova era que está a surgir. É o caso, por exemplo, da escassez de recursos hídricos, que já estamos sentindo na pele, a de energia elétrica, que por consequência está faltando, e vocês perceberam que não é só aqui no Brasil, né? Até a China talvez não consiga crescer o que eles queriam por falta de um apagão, por falta de energia elétrica também. E de problemas como desastres naturais, e nós estamos percebendo que tudo está extremo, né? Por isso que a sustentabilidade hoje é um tema muito importante, sempre focado no ser humano. Não adianta você querer ter a melhor produção destruindo todas as nossas matas, nossas florestas, nossa Amazônia, ok? Então, os desastres naturais, que a gente sabe que a chuva está sendo cada vez mais intensa. A seca, por outro lado, cada vez mais intensa também. Então, precisamos cuidar do planeta, e a gente sempre diz que a gente tem que deixar para a futura geração um planeta melhor do que aquilo que nós recebemos, concorda? Eu brinco aqui que eu falo que o meu Guilherme, que é meu netinho de 3 anos e meio, eu quero que ele receba um planeta melhor do que o que eu recebi. Então eu preciso fazer a lição de casa, concorda? Eu preciso. E às vezes eu fico agoniado aqui no final de semana, que a gente percebe que nós somos uma família praticamente com os filhos, noras e um netinho que só tem um, 7 pessoas, mas estando todo mundo junto num domingo, num almoço, quando chega no final do dia, nós estamos aí com 4, 5 quilos de material que vai para o lixo, que eu não sei qual é o destino final, mas é o que acontece. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar até com o lixo que nós geramos, porque tudo isso vai para a natureza, concorda? Então, a gente precisa cuidar realmente. Bom, e outro item também que são desigualdades sociais, que a gente sabe que com essa pandemia aqui no Brasil e no mundo inteiro se acentuou cada vez mais também, onde o pobre ficou cada vez mais pobre e talvez o rico cada vez mais rico, se concentrou na mão de poucos a riqueza, né? E é lógico, e aí ficou a pobreza por conta da maioria da população. E entre outros fatores também que a gente pode estar abordando aqui nessa sociedade 5.0. Deixa eu ver se é a última aqui. É isso, acho que é a última. Muito obrigado. Agora deixa eu voltar lá para a sala de vocês. Opa, meu Deus, já é bom, tá bom, mas ainda. Eu só vou. Opa, deixa eu só voltar para a sala lá. Opa. Pronto. Isso. Agora eu voltei aqui com vocês. Agora a palavra está com vocês. Ok, já estamos em 19. Obrigado. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Não vá embora antes que eu faça o registro aqui a presença de vocês também, concorda? Tudo bem? Acho que eu posso gerar até 2 listas aqui. Só um minutinho. Olha lá, baixar a lista de presença. Legal. Venho aqui e depois eu baixo uma outra no finalzinho aí também, antes de todo mundo sair. Pessoal, opa. Acho que está gerando uma lista aqui. Eu só preciso... Só no local certo aqui já. Isso, pronto. Bom, tá salvo lá, João, tá? Bom, pessoal, agora é com vocês. Dúvidas, questionamentos? Temos aí ainda praticamente mais 20 minutos, porque eu preciso terminar até as 9, que às 9 já começa outro ciclo de palestra também.
ok? Mas tem tempo ainda, uns 20 minutos, para vocês poderem questionar, abordar também, fiquem à vontade. Senhores profissionais de logística e de administração, é isso? Tem mais alguém que não é de logística e administração? Eu sou de gestão financeira, professor. Ah, legal, Adriele. Obrigado aí pela presença. Vocês foram super convidados. Tem Gostou mais da gente palestra? aí, eu acho que tem mais gente aqui da minha turma. Ah, Sim, legal. muito boa a palestra. Fez muito sentido, não só para quem é da área de logística, né, mas serviu também, acho que para abranger muitas áreas aí esse tema. Legal, Adriana, é isso mesmo, é o que eu falei. A logística, não adianta você ser a melhor empresa de financeira, que se ela gera algum produto ou ela vende, alguém precisa entregar, concorda, Adriana? Então, alguém da logística precisa comprar, alguém precisa produzir e alguém precisa entregar. É o profissional de logística, e sempre é bom a gente ter uma integração, porque a empresa é uma única, concorda? Então, cada vez mais ampliando o leque de vocês de conhecimento de logística, de produção, de finanças, cada vez mais importante. Parabéns e obrigado pela participação e pela presença aí, Adriana. Imagina, professor, obrigado você. Mais algum comentário, senhores profissionais de todas as áreas aí? Fique à vontade, a palavra está com vocês. Trino, boa noite, sou Alessandro, também do segundo semestre de gestão financeira. Obrigado, Alessandro. Como eu já tinha falado no semestre passado, eu tinha uma transportadora, hoje só estou como agregado na ponta da linha, mas sou vendedor no Mercado Livre também, então senti muito esse impacto já das 5. Ah, já está assim. Já Tá vendo? tudo na ponta em muito rápido com o cliente, né? Sim, sim. E hoje é comum até, Alessandro, não sei se você tem percebido, aqui em casa mesmo, meu filho é jornalista, então ele gosta de estar, minha filha é da área de educação, eles falam assim, eu compro um produto se essa empresa for ecologicamente correta, se ela não estiver degradando o meio ambiente. Você percebeu que a nova geração já está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso já é a geração 5.0, concorda, Alessandro? Eu acho que a gente Concordo. tem que estar com a mente aberta para poder atender essa população aí. Nós somos operador do Grupo Pão de Açúcar, do marketing promocional deles por 20 anos. Ah. E lá a gente era obrigado a manter todo o processo já com reciclagem, com toda essa política do ISO, né? Legal, tá vendo? Com essa preocupação do meio ambiente já também, né? Isso. Legal. É isso aí, tá vendo? Parabéns. Obrigado pela participação, né, Sandro? Obrigado. Sucesso lá na sua empresa, que seja como agregado. A situação ficou ruim, né, Alessandro, que tinha uma empresa também nessa época de pandemia. Mas vamos torcer que as coisas voltem o ano que vem, quem sabe, né? Quero encontrar você como um belo profissional da área de logística aí também, mesmo sendo da área de finanças. Vai cuidar do dinheiro também, concordo. Sim, eu tenho Sim. duas empresas, né? Eu tenho uma Factory e Ah, tenho a transportadora hoje que a gente faz essa ponta final e eu vou levar as duas junto. tá certo. Um pé cá e um pé lá, tá certo. Isso aí. Tá no sangue, né? Logística tá no meu sangue. Isso, é um empreendedor, tá vendo? Você é um empreendedor nato, pelo jeito, Alessandro. Parabéns. Obrigado, Trino. Mais algum comentário, senhores? Fiquem à vontade. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu não sei se o meu nome está mostrando completo, porque eu entrei como convidado. A Monique está mostrando aqui. Não entendi. Ah, desculpa, você ia falar ou você fechou o microfone, Monique? Então, porque está mostrando somente meu primeiro nome. Não vai ter problema na hora de... Não. Eu vou falar com o Milton e ele, tá? Depois a gente confirma certinho. Eu não sei, porque acho que depois lá aparece o nome que você tem registrado, o seu celular, o seu computador, onde você usou, Monique. Tá? É a única Monique de Logística 2, professor. Isso, pronto. Então facilitou. Ô, professor, essa reunião vai ficar gravada na onde? Eu vou deixar gravado lá no. Eu preciso deixar gravado na aula do pessoal da Paulista, o pessoal do quinto e sexto, é isso, Adriele? Acho que é quinto e sexto, não é? Então eu deixo lá. Mas eu tenho o link, eu posso disponibilizar lá onde eu mandei a informação para vocês também, do endereço, eu posso disponibilizar o endereço dessa palestra para vocês também. Tudo bem? No e-mail, serviço? Como?
Por e-mail, o senhor disse? Por e-mail, isso, exatamente. Juliana. Ah, sim, tudo bem. Por e-mail, É tá que eu bom? perdi o comecinho, eu queria saber o que aconteceu. Isso, legal. Não, tá bom, legal. Eu posto lá para vocês. Quando eu conseguir gravar no YouTube, deixar lá disponível lá no Ava, eu já mando para vocês no e-mail também. Naquele mesmo grupo que eu mandei a informação de que haveria ela, eu mando também lá embaixo para vocês. E mando com a lista de presença, inclusive já mando com cópia para o professor Milton. E qualquer dúvida também, ele já pode questionar. Quem que é a Monique? Só tem ela, a Monique, do segundo Logística, pronto. Ok? De repente a Monique é de outro curso também, ele pode confundir se saiu aqui, não sei como vai sair a lista de presença, mas eu já mando aí, vocês têm facilidade de falar com ele no e-mail também, para acertar o certificado também, ok? Legal? Ah, sim, beleza. Obrigada, professor. Tá bom, obrigado, Monique. Mais algum questionamento, pergunta, curiosidade? Fique à vontade. Senão a gente termina, hein? Eu fiquei curioso da Trino de saber da sua empresa. Você falou que é uma parada. Vamos lá, Alessandro. Eu trabalhei por 40 anos na área de logística, me aposentei recentemente, agora eu só estou nas faculdades, ok? Estou na Campos Sales, estou nas FATECs, estou nas ETECs, sempre trabalhando com logística, produção e assim por diante, né? Mas eu estou deixando para vocês agora. É vocês que vão tomar conta desse Brasil agora, concorda? Isso aqui está com sangue novo aí. Mas eu sempre trabalhei na área de logística, viu, Alessandro? Tá. Em várias empresas, né, por aí, pelo mercado. Mas eu nunca tive a minha, viu? Nunca tive coragem, como você, de ser empreendedor. Mas eu admiro quem tem. Eu até dou a disciplina de empreendedorismo também, Alessandro. Sabe, plano de negócio, tudo como montar direitinho. Eu gosto, admiro, dou a maior força para quem tem, então parabéns para você. Mas nunca tive essa coragem. Na verdade, minha filha já teve, eu ajudei, organizei, mas não tive a coragem de ter uma para mim mesmo. Mas Eu nós já... falo que é falta de coragem, mas eu acho que hoje os americanos mesmo eles já estão aprendendo que com 15, 18 anos, eles já têm nos cursos deles a disciplina de empreendedorismo, Alessandro. Que é super importante você ter essa ideia de ter seu negócio, você trabalhar muito, mas você ter seu negócio próprio e você administrar, você gerar emprego também, isso é importante. Parabéns. Legal. Mais alguém ou encerramos? São 20h38. Aí temos 20 minutinhos aí para tomar uma água também no banheiro. E quem for assistir ainda das 9 horas está em tempo, não é isso? Pessoal, então, deixa eu só puxar a última lista, tudo bem? Deixa eu só, cadê? Baixar a lista de presença. Ele vai me pedir um local. Opa! E aí vamos chamar de lista aqui, vou chamar de lista 2, tá? Até para não confundir com a primeira, que são horários diferentes. E a gente põe outro nome aí também, tá? Pronto. E depois eu mando para vocês essa lista também, que aí o Milton pode identificar melhor o quem que consta nessa lista aí também. Tudo bem? Bom, pessoal, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu agradeço muito de coração os 19 participantes, eu faço parte deles também, dele aqui, desse grupo 19, então são 18 mais eu, ok? Muito obrigado pela participação, na sexta-feira à noite a gente está ouvindo aí sobre logística, mas é um tema muito crescente, muito importante e necessário para a evolução, para o crescimento do Brasil e para o crescimento do curso de vocês aí também, tanto de logística, quanto de administração, quanto de gestão financeira, que eu fiz o convite aí também. Obrigado para quem não é da logística e é de produção, mas que tem interesse, que tudo está conectado hoje nas nossas empresas também. Ok? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, ok? Posso encerrar a gravação? Professor. Obrigado, André. Boa noite. Obrigado, Monique. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa Boa noite. noite, Juliano. Obrigado. Professor, parabéns. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Legal, mas logo tendo o link.